E agora as participações dos ouvintes também, doutor Kleber. Vou registrar algumas rapidamente aqui. A Sônia dizendo Kleber é 10. A Isabel, maravilhosa entrevista. Está gostando muito do papo, destraga ele novamente. A gente resolveu continuar. A Chiquinha de Campo Mourão também gostando da entrevista, falando de um problema tão atual que é a depressão, que muitos ainda acham que é só frescura. E o Márcio de Telemaco Borba diz, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, como identificar uma pessoa com o transtorno bipolar? Estou colocando a pergunta porque imagino que seja a dúvida de muita gente. É um transtorno de que a gente ouve falar muito hoje em dia, mas faz pouco tempo que se fala sobre o assunto, né? O transtorno bipolar já existe há muito tempo. As pessoas confundem um pouco, Roberta, porque são dois tipos. Eu tenho um tipo 1, que a pessoa tem extremos. É uma euforia extrema e um momento de depressão extrema. Por isso que o termo é bipolar, porque são dois polos. Mas tem um outro tipo de transtorno bipolar, que é o tipo 2, em que a pessoa não fica tão eufórica. Qual que é o macete que eu ensino para os pacientes? Como que eu sei que eu posso estar entrando num quadro de transtorno bipolar? Quando o muito começa a fazer parte da sua vida. Em que sentido? Quando nós dormimos pouco, nós acordamos cansado habitualmente. Uma pessoa que está prestes a entrar num surto, ela começa a dormir pouco e acorda muito disposta. Ela quer fazer muitas coisas. Ela começa a gastar muito. A libido aumenta muito. O pensamento fica muito acelerado. Então, tudo que o muito acompanha provavelmente é um processo de euforia. E aí entra um detalhe importante, Roberta. A estratégia de tratamento para transtorno bipolar não é antidepressivo. São estabilizadores do humor. Se eu tenho oscilações de humor, eu preciso estabilizar ele. Então, por isso que é importante procurar um profissional que possa explicar o correto uso da medicação, porque são estratégias muito diferentes. Doutor, qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Ótima pergunta, Marcelo. Um psicólogo, ele faz uma formação em psicologia de 5 anos e ele está apto para praticar as técnicas de psicoterapia, que são a conversa, tem várias técnicas de psicoterapia, a própria psicanálise. Um psiquiatra, nós fazemos 6 anos de medicina e mais 3 anos de especialização na área da psiquiatria. E como médicos, nós temos a formação para usarmos as medicações. Então, um psicólogo não pode medicar. Um psiquiatra pode também fazer as psicoterapias e, além disso, por ter uma formação médica, ele está preparado para utilizar medicações. São profissionais que geralmente trabalham juntos, né? Eu gosto muito de trabalhar com a psicologia. O psicólogo, se eu for psicólogo, eu achar que a minha paciente, Roberta Canetti, precisa de algum medicamento, eu indico o Dr. Kleber, assim que faz? Isso, então, voltando àquele exemplo da insolação, eu sempre explico assim para os pacientes, eu ofereço o óculos de sol, que ele começa a enxergar melhor, mas ele precisa sair da insolação, e aí eu oriento a importância de uma psicoterapia, de iniciar um trabalho de psicoterapia para ele poder compartilhar as saídas. Eu estou vendo aquela saída. E aí a terapia vai mostrar para ele, será que não tem um abismo ali? Será que é mais segura? Então vamos caminhar juntos. Aquela ali parece ser mais segura para você. Então a psicoterapia vai tratar o que a gente diz como a causa. E a medicação vai tratar os sintomas. Olha, eu vou dar uma dica, sabe um livro que eu li uma vez, eu fiquei com essa coisa do inglês, que é o to be, ser e estar. Você está doente, você não é doente. E tem um livro que eu li que era muito fácil, muito legal, do Augusto Cury, O Vendedor de Sonho. Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonho é isso, ele vai e acaba conhecendo um cara que é um mendigo, assim, é um cara resolvido, um mendigo bem resolvido. Um dia vê um cara que quer se suicidar, e esse cara tá em cima de um prédio. E ele chega no cara e encosta, tudo bem, tudo bem. Só que todo mundo lá embaixo, né, o prefeito, o vereador, os médicos, o cara do SIAT, será que ele vai se jogar? E esse cara vai de elevador até lá em cima. Ele fura o bloqueio e fala, tudo bem, quem que é o teu nome? Meu nome é João. Você vai fazer o quê? Se suicidar? Mas por quê? Daí vai encostando perto do cara. E ele empurra o cara pra trás, o cara já... Fala aí, te deu um empurrão pra trás, já levou um susto. O que você fez na vida? Tem um mestrado, doutorado, PhD, resolvido financeiramente. Ele falou o seguinte, a tal da vida perfeita. Cara, você não é doente, você está doente. Você tem que permitir a uma parte tua que não quer se matar. Aí dentro está dividido isso. Venha comigo, cara. Vamos bater um papo, vamos conversar. Vamos ser um pouco mais mendigo. Vamos abraçar uma árvore. Vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos falar da vida, cara. Não é isso aí. Se permita não se matar. Então um livro que é muito legal. O Vendedor de Sonho, Augusto Cury. É uma leitura muito fácil. Eu acho que vários ouvintes ganharam no kit, né? Esse teve. livro já foi parte do gostoso, kit do desafio gostoso. Do Radinho. Você vê, né, Marcelo? Basicamente, o que ele faz na simplicidade dele? Ele acolhe essa pessoa no momento de desespero. Ele fez um acolhimento. Simplesmente isso. Ele escutou essa pessoa e mostrou. Falou, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Então, na simplicidade dele, ele mostra a grandiosidade do acolhimento. Que lindo.
Vamos para mais participações. A Maria Eugênia está dizendo, bom dia, um grande abraço a todos, em especial a esse médico que é meu exemplo, de Maria Alva. A Maria participa, tem o Geraldo também, gostando muito da entrevista, assistindo pelo YouTube. Libosso elogiando as explicações, falando do tema e da questão do tabu. E tem perguntas, a pergunta aqui, a gente vai voltar no assunto da serotonina, porque foi o que despertou muita curiosidade aqui. A Sônia está dizendo assim, qual que é a relação entre a serotonina no intestino, ela não entendeu, e qual que é o exame? Existe um exame para medir a serotonina? Não é necessário o exame, esse é o ponto. Não, o exame, né? é o bem-estar, a tá conversa, feliz, tá apaixonado, tá leve. Né? Né? As pessoas buscam muito isso hoje, né, Roberta? Nós vemos na Tentar era do medir, fast food, né? Ah, não, o exame vai mostrar a minha felicidade. Não, a tua felicidade vai estar sendo apreciada nas tuas atitudes. Né? É importante isso. Hoje se fala muito do gut brain. O que é o gut brain? É a ligação cérebro-intestino, tá? O intestino é o segundo cérebro, por essa importância. A produção, as células são produzidas no intestino. E essas células que produzem a serotonina. Quanto melhor a minha alimentação, mais eu incentivo essas células a produzirem mais serotonina. Só que ela não sobe em grande quantidade para o cérebro. Ela vai numa quantidade maior. Mas eu preciso ter esse cuidado. Porque quando eu tenho uma alimentação desregrada e reduz essa minha serotonina, muitas pessoas querem compensar com o aumento de medicação. Só que o aumento de medicação pode aumentar os efeitos colaterais. Então é esse o detalhe. E eu sempre oriento os pacientes, Marcelo, e eu falo para eles, remédio não resolve. E eles se assustam. Remédio ajuda. Se você dormir melhor, ter uma alimentação regrada, fazer uma atividade física diária, evitar abusos, aí a medicação vai resolver. Então é um processo todo. Hoje, quando nós falamos em tratamento, nós não temos mais essa ideia. Eu dou o remédio e volto dali 30 dias. Não, eu vou pensar numa medicação, mas como é que está o teu hábito de vida? Como é que está o teu sono? E posso afirmar a você, Marcelo, o sono é o maestro do humor. Quanto melhor você dorme, melhor é o teu dia. Se você não dorme bem, mais irritado, mais sem paciência, mais ansiedade. A ansiedade compromete a tomada de decisões. O sofrimento acaba sendo muito maior. Eu achei perfeita a definição. Ficou, não. O Marcelo até brilhou os olhos dele quando ele falou a frase, né? Vai usar com certeza essa frase. O sono é o maestro do amor, né? Do humor, né? O sono é o maestro do humor. Do amor também. Porque o humor é o maestro do amor, né? Então... Mas é amor dormindo, né? O Emerson está participando com a gente. Engraçado você ter falado justamente agora de ansiedade e vinha uma pergunta sobre isso. Está querendo saber a relação, né? A ansiedade leva à depressão, à síndrome do pânico? Então, assim, a dor das pessoas na pandemia é a ansiedade, né? E a ansiedade, ela traz esse sofrimento porque ela compromete o sono, ela compromete a tomada de decisões, ela traz a procrastinação. As pessoas mais ansiosas começam a procrastinar e têm muita dificuldade. E ela pode sim, Roberta, ser um terreno fértil, porque pessoas mais ansiosas, Marcelo, podem começar a abusar do álcool. É aquele ansioso que chega no final do dia e fala, eu tomo uma dose de uísque, uma garrafa para desestressar. E aí ele desenvolve uma dependência química por uma ansiedade não tratada. Isso é muito comum. Né? Eu às vezes acompanho alguns dependentes químicos, que não é o que eu faço de melhor, eu faço trabalho com depressão, mas eles desenvolvem dependência por ansiedade não tratada. Então por isso que a ansiedade precisa ser tratada. E é importante, Marcelo, que hoje tem estudos mostrando que a ansiedade não necessariamente precisa de medicação. Você pode utilizar técnicas de meditação, técnicas de yoga, mindfulness, ou seja, terapias alternativas que podem sim contribuir com a ansiedade. E melhorando a ansiedade, Roberta, eu evito a angústia, eu evito o isolamento, que pode ser um terreno fértil para depressão. Como é que se identifica que é transtorno de ansiedade? Porque ansiedade é uma palavra que a gente associa simplesmente será que vai ser daqui a pouco? Já chega esse... Exatamente. Então, isso é diferente. O que é o transtorno de ansiedade? É quando ele tem esse conjunto de sinais e de sintomas. E a ansiedade pode comprometer o meu emocional e o meu físico. Então tem pessoas que têm sintomas físicos de ansiedade. Né? Tem pessoas que podem ter até quadros de diarreia crônica, um exemplo, uma alteração do intestino por ansiedade. Porque daí aumenta a adrenalina aumenta a diarreia. Então, quando a ansiedade se intensifica nesse contexto, é uma dúvida comum dos pacientes. Kleber, mas o que é essa ansiedade intensa? Eu digo, o que você sente de diferente? Meu coração acelera, minha boca fica seca, minha mão fica gelada e eu, muitas vezes, não consigo tomar uma decisão. Porque a ansiedade, Marcelo, nós aprendemos que os animais irracionais, no momento de ansiedade, eles lutam. Certo? Sim. O ser humano, habitualmente na ansiedade, pode fugir. Mas tem uma situação mais grave, que não lutar e nem fugir, que é congelar. Eu estou muito ansioso e eu não consigo tomar uma atitude. Isso traz um sofrimento para a pessoa, porque eu não consigo dizer não, mas eu também não falo sim.
Então é essa ansiedade que traz esse comprometimento que precisa de uma abordagem para tratar o gatilho, Roberta. Quais são os desencadeantes dessa ansiedade mais intensa? Essa palavra que te ouve muito, né? Gatilho. Gatilhos. Doutor, olha que interessante. Eu estava falando com um amigo meu, que é o Eduardo Valério, da Fundação No Cabral. Ele é conselheiro na minha prestinaria. Você tem que ir lá tomar um café comigo. E ele estava me dizendo, eu falei, a gente estava conversando, por que a vida dele mudou? Ele falou, porque primeira vez que eu achei que eu ia morrer, quando me levaram para Santa Cruz, me colocaram oxigênio, eu falei, mas se eu morrer? E daí ele fez uma revisão da minha vida. Então ele falou, como eu tenho condição financeira de ficar uma semana por mês sem trabalhar, eu fico uma semana fazendo o que eu quero. Eu estou numa capacidade de escolher o cliente que eu não quero trabalhar, para quem que eu quero trabalhar. E eu comecei a olhar isso. Você vê como que é, o que é a pandemia. Então teve a Covid, mas foi a sensação de poder ser entubado, mudou a vida dele em relação a curtir mais o tempo. E eu tenho um irmão que afetou o sistema nervoso dele, já não é mais o mesmo. A Covid, de alguma maneira, deixou o meu irmão um homem angustiado. Você vê a força dessa pandemia quando mexe nesse brain, o cérebro, né? Esses caras que são crânios, que eu não fico... Como é que alguém pode estudar a cabeça do outro? Um fiozinho solto já deixa a gente fora da casinha. E toda a química cerebral, né? Então você vê, eu fico vendo quanto essa pandemia pode ter mudado a vida de milhões de pessoas no mundo, né? E o cérebro é tão interessante, Marcelo, que ele é o menor órgão do corpo, mas é o que mais consome energia. Tudo que a gente pensa, Roberto, consome energia. Então imagina aquela pessoa que teve um Covid, uma falta de ar à noite. Ela não consegue mais dormir à noite. Ou quando ela acorda, ela começa a pensar. E esse pensamento consome energia para ela. Ela acorda de manhã, vai trabalhar, não consegue tomar decisões. Faltou energia. Doutor, eu vou fazer uma terapia de graça. Nós vamos trocar. Doutor, como é que faz? Sabe que eu vou na psicóloga. Ótimo. Quando eu tenho um pensamento muito ruim, sabe que às vezes eu acho que o pensamento ruim, ele vai com urubu. E o pensamento bom, a asa é pequena, na minha cabeça, parece uma pombinha. Como é que faz para você estar num pensamento ruim, se tentar interromper aquele pensamento ruim e pensar em outra coisa? É pensar em fase da vida. Vamos trazer um pouquinho lá para o suicídio. Você já pensou, Marcelo, quantas pessoas saíram de casa querendo se matar? E estavam definidas que iam se matar. E aí, de repente, elas apertam o botãozinho e ligam o rádio e dá na Rádio T. E tocam uma música que traz uma memória afetiva para ela. E aquela memória afetiva faz ela meio que voltar. E ela não se mata. É a mesma coisa nesse sentido. Quando eu tenho um pensamento negativo, eu preciso buscar uma memória afetiva de uma coisa boa. Uma lembrança com os meus filhos, uma música da minha infância, um alimento que é saboroso para mim, eu consigo desfocar. Né? Eu sempre, às vezes, quando eu atendo algum dependente químico, eu digo para eles, a vontade de usar a droga dura no máximo 7 minutos. Se você alimentar essa vontade, você realmente vai usar. Se você desfocar dela, você passa mais um dia com vitória. E eu acho muito nobre a iniciativa dos Alcoólicos Anônimos, que eles dizem, eu vou ficar sem usar o álcool, a droga, só por hoje. Mas o só por hoje não é até meia-noite, o só por hoje é nessa próxima hora. É esse o ponto. Então, quando vem esse pensamento ruim, nesse momento que eu preciso ter alguma memória afetiva que me valorize. E aí a gente vai compensando a vida. A vida é assim, né, Roberto? As pessoas acham assim, mas eu não posso ter tristeza na vida? Pode e deve. Eu não posso ter ansiedade? A ansiedade é nosso freio de mão. Sem ansiedade eu atravesso uma preferencial. É a ansiedade que me dá esse cuidado a mais. Então eu preciso disso, mas eu preciso entender que tem momentos que ele pode ficar um pouquinho a mais, mas não quer dizer que isso vai permanecer. Quando isso permanece, eu preciso buscar uma ajuda. E aí é o momento de uma intervenção. Você é um psiquiatra, você atende pessoas, assim? Basicamente pessoas. Eu trabalho Não, basicamente... mas assim, vai lá, eu vou lá. Eu vou me tratar com você. Eu vou lá em Guarapuava, eu pago uma sessão, é como fosse a psicologia? Também, em alguns casos... Tem... Assim, é uma consulta médica, né? É que eu tenho me dedicado mais... Na minha formação, eu fazia psicoterapia com os pacientes e aí eu me dediquei mais para psicofarmacoterapia. Que eu gosto muito de medicar, eu acho que o medicamento ajuda bastante. E aí agora eu tô retornando a alguns pacientes e eu atendo em psicoterapia de novo. Você pode me indicar os dois pra mim, não? Vamos deixar na caixa d'água um remedinho, cada um toma um copo? Ai. Não, você tem um consultório? Tenho, atendo lá em Guarapuava, amo aquela terra. E eu queria só, Roberta, mandar um abraço perguntando, pra essa menina que... Eu só vou repetir a credencial, porque tem algumas pessoas perguntando aqui sobre o consultório em Guarapuava, então tá respondível, é Kleber Ferreira. Isso. E também pode te procurar na Associação Paranaense de Psiquiatria, né? Eu tô nas redes sociais, Marcelo, como Dr. Kleber, médico psiquiatra, o alfaiate da mente. Né? Boa, que legal. Que legal, então gostei. O alfaiate da mente, tá o maestro do humor, hein? É por conta do... O que é o alfaiate, né, Marcelo? É justamente isso. Para cada paciente, o tratamento único, personalizado. É para você o tratamento. É o que o alfaiate faz. Ele não faz uma roupa em grande escala, ele faz uma roupa pessoal. Boa.
A gente vai encerrar por aqui. Mas por quê? Porque já são 7 horas e 50 minutos, vamos Passou fazer o último rápido. intervalo e depois vamos só para os finalmente. Bom, fica aqui o convite, tem programação dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, programação da associação, né, Sim. com a palestra às 7h30 com o presidente, o Júlio César Nogueira Dutra. Eu vi aqui que o tema vai ser suicídio em tempos de pandemia, o que aprendemos? Bem interessante. Quem quiser o site da associação pode mandar para a gente mensagem no WhatsApp que a gente envia. Muito obrigada pela tua participação. Eu queria só mandar um grande beijo para aquela moça, Maria Eugênia, a minha filha. Ah, é ela? Ela fez de medicina, então eu sempre digo, né, Marcelo, que filha é o nosso DNA caminhando. É. E ela é muito parecida comigo. Ela também tem um carinho muito pela psiquiatria, acho que ela vai para psiquiatria, então eu queria agradecer ela de estar nos ouvindo. Legal, lá em Maringá. legal. Maria Eugênia, então, um abração pra você, ó. Você é um cara diferenciado, não. Você é um ponto Obrigado. fora da curva. A Parabéns gente ama o que mesmo. faz, né? Eu Não, aprendi, né, Marcelo, que o grande sentido da vida, eu te falei isso, não é o que a gente junta, é o que a gente espalha, né? E essa oportunidade que vocês deram para nós da associação é muito nobre e vai ser sempre muito grata por todos nós pela iniciativa de Não, vocês. hoje você espalhou muita caridade e muita esperança. Isso aí, ó, a Liana, entre outros, está pedindo, como é que a gente faz para compartilhar depois o vídeo? A gente vai publicar o vídeo separadinho lá no Facebook, também no Instagram, E nas redes com sociais, toda a entrevista. Roberta, vão ter várias atividades, né? Eu vou estar com várias entidades também, vou estar compartilhando vários vídeos e a própria associação também vai trazer várias informações. Qual que Tem é o um endereço? site muito legal, setembroamarelo.com. Esse site tem várias cartilhas, é o site da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então todas as pessoas podem acessar, né? Tem várias informações que eles podem compartilhar também. E para achar as redes sociais? Kleber Ferreira. Dr. Kleber Ferreira. Tá aí, então. Vamos para o lá, né? intervalo? Vamos lá. Fazer o News lá um dia. A gente já Boa. se consulta lá. Fazer um